Então, uma pessoa perguntou o que é um retiro budista? E ela fez a pergunta com esse adendo curioso, que eu achei curioso, assim, é um lugar para ficar feliz? É um lugar para sofrer? Eu falei assim, nossa, o que essa pessoa está perguntando isso, né? Mas tem coisa para falar sobre isso. Então, aqui no nosso contexto moderno, nem vou dizer ocidental, porque acho que na Ásia muitas vezes as pessoas, no contexto urbano, né, elas estão fazendo assim também. A gente chama de retiro aquele evento do Dharma no qual você dorme no centro de Dharma, né? Nem que seja uma noite. Então, né, você vai sábado de manhã, dorme de sábado para domingo e vai embora domingo no fim da tarde. Aí a gente já chama de um retiro de 2 dias, né? Nesse retiro, né, algumas vezes a pessoa pode conversar, pode usar a internet, tem toda uma abertura, depende do retiro, né? Então a gente chama, o que seria um workshop no qual, né, tem uma dedicação, só tem uma ideia, porque talvez o centro de Dharma não seja numa localidade tão próxima para a maioria das pessoas, né? Então as pessoas viajam, então elas têm onde dormir. Se quiser até pode dormir fora e assim por diante, né? Então, 2 dias, 3 dias, quando tem um feriadão, 4 dias, 5 dias, né? Aí a gente fala mais em uma semana, 9 dias, né? Fica 9 dias fazendo prática ou ouvindo ensinamentos. Então, esses são eventos que a gente participa para conhecer a Sangha, para conhecer os ensinamentos, né? Porque não, a postura do corpo, a presença, o convívio com as pessoas, né? Tudo isso faz parte da prática budista. Assim, não tem como a pessoa fazer isso virtualmente. Assim, isso é absolutamente uma ideia. Algumas coisas dá, informação a pessoa pode passar virtualmente, né? Então, né, com certeza, livros também, né, escrito e tal, isso tem sua função. Agora, como eu sempre friso, e eu acho que é a função principal desse canal aqui, é dizer para as pessoas não pensem que isso é suficiente para entender o que é o Dharma e para praticar o Dharma. Para praticar o Dharma é necessário se relacionar pessoalmente com a Sangha, é necessário contribuir com a Sangha financeiramente, é necessário contribuir com a Sangha com o trabalho, é necessário ouvir ensinamentos pessoalmente, fazer perguntas, né? Os professores têm que conhecer você para saber o que eles estão ensinando, ou devem ensinar, ou devem recomendar. Então tem que ter uma relação pessoal em algum nível, né? Não precisa ser, né? Aí os 2 extremos, né? Aqui no Ocidente hoje a gente quer o Lama lá no vídeo, lá longe, nunca falar, nunca ver, e só ficar em casa vendo. Ou que o Lama tem que atender todas as suas ligações, tem que ligar todo dia e discutir. Hoje a tua vizinha tá fazendo barulho, daí, tipo, o que eu faço? Sabe, tipo, as pessoas têm, né, nos experiência de centro de Dharma, eu já vi as pessoas tendo esse tipo de expectativa com relação aos seus lamas e com relação aos seus professores, né? Então, algumas pessoas se beneficiam e é um mérito estar perto do professor, trabalhar, ser assistente do professor, ficar com o professor vários anos, todo dia. Essas pessoas têm esse mérito específico, têm essa constituição de prática delas, é assim. Outras pessoas podem fazer uma entrevista a cada ano, ou cada 6 meses, mas é importante ter um relacionamento, isso aqui é o importante, né? E normalmente a gente vai conhecer os professores nos retiros. Algumas vezes, quando o retiro não é muito grande, tem a oportunidade de fazer uma entrevista pessoal com o professor também. Quando tem muita gente, daí se torna impossível porque não tem tempo e tal. Então esse é o contexto. A pessoa vai lá, né? A gente fala, tem retiro para só ouvir ensinamentos, tem retiro para ouvir ensinamentos e fazer trabalho com a Sangha, tem retiro para ouvir ensinamentos, trabalhar e praticar também, e tem retiros só para praticar, ou retiros que combinam trabalho e prática. Tem todos esses estilos de retiro, depende do centro de Dharma, depende do retiro, depende de como está constituído, várias circunstâncias pode ter, né? Então, e também tem retiro assim que é adequado para qualquer um participar, até mesmo um curioso, até mesmo alguém que não está interessado em tomar refúgio, que não está interessado no Dharma, que é para conhecer o budismo, ouvir falar sobre o budismo, conhecer a Sangha e assim por diante, para ver qual é que é, né? Então tem muitas atividades desse tipo, porque sempre tem muita gente interessada. E tem retiros que são para quem é das internas, para quem já fez alguma prática. Esses retiros podem ter pré-requisitos ou não, mas eles às vezes são recomendados para quem já tem alguma prática.
e tem retiros que têm pré-requisitos necessários. Então, se a pessoa não tiver aqueles pré-requisitos, ela não vai poder participar. E de vários tamanhos, né? Então, né, no budismo tibetano, a gente sempre fala desse retiro de 3 anos e 3 meses, que é o retiro que inclui um nondro, que inclui toda uma prática elaborada do Vajrayana dentro. Aqui no Brasil teve 2, né? E isso daí é para praticantes que são convidados ou para praticantes que têm esse interesse e o Lama considera que está no momento para a pessoa fazer esse tipo de, né, compromisso. E é uma prática, aí se fala assim, né, retiro fechado, retiro aberto. Então, os retiros têm vários níveis de fronteira, né? Então, num retiro para iniciantes, normalmente não tem muitos... Dependendo da tradição, isso varia bastante, mas não tem muitas regras fora as normais de convivência no centro. Então, a pessoa pode usar a internet, a pessoa pode conversar com as pessoas no retiro e assim por diante, né? Aí, dependendo do retiro, pode ser que tenha voto de silêncio, pode ser que a pessoa não possa usar a internet, não deva usar a internet, né? Ninguém vai ficar monitorando a pessoa, mas o ideal é que a pessoa não se mantenha certo foco, né? Mas isso varia do tipo de prática, do tipo de foco, que é o retiro, do tamanho do retiro. Então, tem vários tipos, né? Aí a pessoa pergunta se é para sofrer ou para ser feliz. Não é nenhuma coisa nem outra, né? Muita gente tem experiências, as duas experiências, e eu mesmo, pessoalmente, tive várias vezes as duas experiências, porque algumas vezes os retiros budistas são muito intensos, são cansativos, eles exigem muito do corpo, porque ficar sentado na postura, às vezes a pessoa não está acostumada, é difícil. E para as pernas, muitas pessoas têm problema, coluna, e muita gente reclama do corpo, assim, né? Em várias formas de budismo que frisam muito essa, né? Porque no budismo tibetano a gente tem essa noção de prática em corpo, fala e mente. Então, a pessoa tá com a postura correta é essencial para a prática. Então, não dá para fazer prática largado numa cadeira. Não é nem muito adequado ouvir ensinamento largado numa cadeira, assim. Então, né, a postura ela é importante para ouvir o ensinamento, é importante fazer prática. E algumas pessoas acham, por causa do nosso karma, e assim por diante, a gente tem um sofrimento com isso, né? Embora, estritamente falando, na minha experiência, que eu sofri com o corpo algumas vezes, ou muitas vezes, é bem mais mental do que a gente pensa. Então a gente começa a se focar na dor no corpo e a dor no corpo se torna, né, é uma forma de autocentramento e se torna um objeto de prática, assim. E daí algumas vezes se torna uma coisa obsessiva, pode levar a lesões e assim por diante, né? Então isso é uma coisa que tem que cuidar. Mas é mais um processo mental. Então, e também faz parte da prática aprender a sentar e não cansar. Então, pode ser que a pessoa leve alguns meses, anos, depende do karma da pessoa. Tem pessoas que não têm dificuldade nenhuma, né, com isso, então não sofrem de forma nenhuma nisso. Outras pessoas sofrem pelas relações interpessoais, porque, né, centro de Dharma, as pessoas têm uma expectativa de que seja de um jeito, seja do outro, e daí lá encontra a Sangha, e a Sangha é uma prática, lidar com a Sangha. Então, a Sangha às vezes é fácil, às vezes é difícil, às vezes a pessoa tem a percepção de que a Sangha é difícil, às vezes a pessoa tem a percepção de que a Sangha é fácil, ou é agradável. Então, algumas vezes a Sangha é insuportável, daí as pessoas acham um grande sofrimento ficar em meio da Sangha, né? Mas isso tem a ver, né, também novamente com a prática, com o karma da pessoa, com os hábitos e com o que se manifesta, né? O que a gente faz normalmente, se a pessoa tem, se ela vê valor no Dharma, se ela já tem refúgio, se ela já tem compromisso, ela transpassa isso, né? O sono que ela sente, né, as várias vicissitudes que ela tem no retiro de sofrimentos supostos, né? Ela simplesmente perpassa isso, ela não está nem aí, ela está fazendo a prática dela. A prática dela inclui passar por experiências desagradáveis, né? Então, algumas vezes também o aspecto, se é retiro de prática, o aspecto emocional pode surgir bastante e a pessoa pode lembrar muita coisa, pode chorar e pode né, pessoas passam por processos, né? Isso aí também vem e vai, né? Faz parte da prática, chama Niyam, né? Uma experiência, passar pela experiência. E também as experiências agradáveis. Então a pessoa está lá, está tendo êxtase, encontrou o Dharma, essas pessoas maravilhosas, e está tudo funcionando, e o corpo está numa bem-aventurança, e tudo está certo, e é uma alegria imensa, né? Então a pessoa tem, talvez
visões, talvez, sei lá, as pessoas descrevem as coisas mais absurdas, né? Sei lá, a experiência delas, pode ser, as pessoas têm essas experiências. E também é para deixar para lá, assim, não é para se fixar, não é para dizer assim, ah, puxa, agora eu entendi, agora tá resolvido. Normalmente é uma... Normalmente é um obstáculo, porque é só para a pessoa ficar fascinada, ou, né, alguma coisa. Algumas vezes é um sinal de que a prática está indo bem, né? Algumas vezes, e daí também a pessoa não tem que se fixar, não levar muitas, tem que seguir adiante, porque não tá pronta a coisa ainda. Então a gente vê até, eu leio às vezes nesses grupos de internet, as pessoas descrevendo, meditou, sei lá, toda a vida meditou 2 horas, somando tudo, 5 minutos que a pessoa fez. Daí a pessoa tem uma experiência de, eu senti meu corpo e não sei o que, não sei o que. Daí escreve na internet para todo mundo ler, o que já é uma coisa que não se faz no Dharma, né? Se você tem as experiências, você não fica discutindo com a sangha, assim, nem com... Menos ainda com quem não é sangha. Menos ainda na internet, né? Então você olhe lá, no início você fala pro lama, né? Mas aí o lama também não é isso a sua prática, então ele não leva muito a sério, assim. Então as pessoas, elas têm essa expectativa terapêutica de trabalhar essas questões no budismo, e daí surgem as emoções e surgem as experiências, e elas acham que ou elas desistem porque é muito difícil e o sofrimento no retiro, ou elas ficam muito felizes e acham que já resolveram alguma coisa, e na verdade não é nada disso. Na verdade a pessoa tem que seguir na prática, né? E daí reconhecer o valor na prática, reconhecer o valor no Dharma e continuar na prática, keep going, como o Rinpoche dizia, né? Então independe se a pessoa tem boas experiências, más experiências dentro de um retiro. Claro, né? Se a pessoa tá, né, não é budista, não se comprometeu com o Dharma ainda, daí ela vai num lugar e daí ela passa mal e as pessoas são terríveis e tal, ela pode considerar assim, eu devo insistir nisso, ou realmente essas pessoas são terríveis, porque acontece de centros de Dharma não serem fidedignos, e o oposto também, às vezes a pessoa vai num centro de Dharma e é tudo tão maravilhoso, tão certinho, assim, parece tão como ela acha que é. E daí ela deve dizer, é isso mesmo que eu... Não, ela deve usar, mesmo assim, ela deve usar o critério dela. Porque muitas vezes né, o lobo com a pele de cordeiro, assim, né? Então, muitos professores falsos são carismáticos, muitos centros de Dharma horríveis, cheios de problema e tradições que as pessoas não devem ter conexão, são, a princípio, bem aprazíveis, assim. Então, e o oposto também acontece, embora se a experiência é ruim, a pessoa deva realmente levar em conta isso e pensar também sobre isso, porque não é porque a experiência é ruim que o centro vai ser bom, né? Então, independe também. A pessoa tem que usar ou a conexão kármica dela e os critérios de inferência, de racionalidade, olhar na internet o que estão falando. Claro, como falar, né? Com granuçales, né? Com uma pitada de sal, assim, tipo, internet, né? Não dá para levar a sério 100%, mas já é um indício, vai falar com as pessoas, sabe de onde que vem essa linhagem, o que são essas pessoas e assim por diante, né? Então, basicamente, no retiro, né? Então, eu sempre friso essa necessidade da experiência em pessoa no Dharma, porque eu estou falando aqui no YouTube e muitas pessoas são leitores do Dharma e elas às vezes não fazem, né? Vou perguntar para uma pessoa aqui, quem é que nunca foi à praia? Que a pessoa não mora numa praia, mas, você nunca foi à praia? A pessoa vai dizer, acho que no Brasil não vai ter ninguém, nem, sei lá, que tenha capacidade de ouvir na internet aqui e tal. Ninguém que nunca viu o mar, ninguém que nunca foi à praia, assim. Vai ter uma percentagem mínima, assim. Então, e daí tu pergunta, a pessoa teve que se planejar, teve que comprar passagem, teve que se mexer, teve que ir separar tempo e, né? Então, algumas pessoas todas as férias elas vão para algum lugar. Algumas pessoas são assim. Todas as oportunidades que elas têm, elas estão viajando para algum lugar. E daí essas mesmas pessoas você vai ver e elas estão aí na internet dizendo, não, mas eu não sei se eu quero conhecer os budistas, assim. Aí é um absurdo, né? Então, por isso que eu friso tanto, porque tem muita gente que tem curiosidade, tem alguma conexão e não leva essa conexão. Né, o meu papel aqui é incentivar a pessoa a ter essa conexão pessoal, porque eu sei
Eu não sou também... As pessoas que me conhecem do Centro de Dharma devem achar irônico eu batendo nesse ponto, porque eu também não vou tanto, né? Porque eu já tenho um tempo de prática, e daí eu já tenho minha prática em casa, e eu vou todo ano, eu faço alguma coisa, mas eu não vou todo fim de semana, como algumas pessoas vão todo fim de semana, ou toda semana num Centro de Dharma. Eu já não tenho essa... Há alguns anos eu já não faço isso. Eu gostaria de fazer mais, mas eu não tenho dinheiro, não tenho oportunidade, então eu faço o quanto eu consigo, né? E pra mim tá ok. Agora, a pessoa nunca ir e achar que tá podendo falar do Dharma aí, né? Tipo, tem algumas experiências de pessoas que eu converso há 5 anos pela internet, e daí a pessoa nunca fez um retiro, assim, nunca se locomoveu para fazer nada, e ela se acha super comprometida com o budismo, assim. Aí eu acho, né, falta honestidade, assim, na pessoa, né? Você não tá reconhecendo, não tá dando clique, assim, do que a pessoa tá fazendo, assim, que ela tá lá lendo e achando que o budismo é importante na vida dela, mas ela não tem nenhuma experiência de Dharma, não tem nenhuma experiência de conhecer pessoas que praticam o Dharma. E daí, às vezes, surgem umas ideias bem absurdas porque é do contexto que a pessoa não tem um contexto de vivência do Dharma, né? Então não tem como ela não fez prática suficiente, porque ela não pode fazer, não tem como fazer prática suficiente sozinha. E ela não, né, não foi até lá para conhecer as pessoas e ver os praticantes, e ver como é que as pessoas se portam, o que elas falam, como é que elas lidam com o mundo, né? Pro bem ou pro mal, porque a sanga também às vezes assusta, né? Mas tem de tudo na sanga. Então é importante falar isso, assim. De outra forma, então, quem tem coragem, faça retiros maiores, faça uma semana, faça um mês. Bota, né? Algumas pessoas, mas eu sou iniciante. Tudo bem, se tu conversar com a pessoa que é responsável pelos eventos ou com o lama responsável pelo retiro e ele achar tudo bem, faz. Não tem por que não fazer. Não tentar fazer, pelo menos, né? Se não deixarem você fazer, daí faz os introdutórios. E todo mundo deve fazer os introdutórios, né? Várias vezes, né? O fundamento é crucial, assim. Eu devo ter feito, não sei, 40 ou 50 retiros de fim de semana introdutórios na minha vida, assim. De 2, 3 dias, assim, eu devo ter feito. Então, sem isso, não dá nem para saber o que é budismo, assim. Não dá nem para ter uma ideia. E então é isso. De outra forma, quem passar pela experiência de fazer um retiro, imagina um retiro, tipo teve esse ano com o Dzongchen Sarchen Rinpoche, que tinha 600 pessoas e pessoas de todos os países. Quem passa por uma experiência dessas tem uma outra perspectiva do Dharma. Não é uma perspectiva assim de ver uma pessoa no YouTube, é uma perspectiva de pegar um livro, olhar. A pessoa vê praticantes vivos, vários lamas, né? Mais de 10 ou 20 monges e praticantes antigos, praticantes que sabem fazer prática, praticantes novos, praticantes que não sabem fazer prática, todos reunidos, né, num lugar foi 10 dias, 9 dias. Então, é uma experiência para a vida toda da pessoa, assim. Tem certos eventos que são muito extraordinários, assim, né? Então, tem que se antenar também, não pode perder essas oportunidades quando elas aparecem por perto ou quando a pessoa pode viajar para um outro país para fazer. Ela deve se antenar e deve buscar esse tipo de... Então, era um pouco isso, assim, o objetivo de fazer prática formal, seja, né, 1 hora por dia, meia hora por dia, 20 minutos por dia, 5 minutos por dia, ou fazer retiro, né, 2 dias, 7 dias, 3 anos, o que for, 20 anos. O objetivo de fazer prática formal é mudar esses hábitos, estabelecer os hábitos do Dharma e depois levar esse benefício para a vida cotidiana. Então, sempre tem um retorno, né? Então, mesmo que a pessoa, né, se a pessoa é budista, ela aceita o renascimento. Então, se ela passar a vida toda em retiro, ela sabe que em outra vida ela não vai, com certeza não vai ficar em retiro por todas as vidas. Então, ela vai ser que nem uma flecha, né? Ela está puxando assim o treinamento da mente dela e quando ela vier, ela vem com uma força, assim, para beneficiar os seres, né? Então, o objetivo da prática formal é refinar esses hábitos e para trazer benefício para os seres. E depois, sem a prática na vida cotidiana, a pessoa não vai conseguir fazer prática formal direito e vice-versa, né? Então, são 2 asas de um pássaro, né? Sem uma não tem a outra. E
Quando a pessoa chega perto da realização, está integrando muitos ensinamentos, aí não tem muita diferença entre prática formal e prática na vida cotidiana. No entanto, o que acontece com a maioria das pessoas que ouve sobre isso e ouve frivolamente de uma boca que não sem consideração pelo benefício dos seres e fala o Dharma assim, sem pensar no benefício dos seres, ela fala assim, essa prática é integrada em tudo que você faz, então não precisa prática formal. Então a pessoa abandona a prática formal porque ela já, como se ela tivesse um ser realizado que faz prática independentemente do que ela está fazendo. E isso acontece, mas isso não é normal, isso não é o que a maioria dos seres passa, não é uma coisa que se possa dizer para um ser e dizer, sim, larga a prática formal, faz só a prática na vida cotidiana para beneficiar os seres. Aliás, nem se foca no Dharma, foca em qualquer coisa, porque qualquer coisa vale tanto quanto qualquer outra. Então, essas pessoas, elas não têm critério, não estão pensando no benefício dos seres. Então, da nossa perspectiva, né, mesmo o Dilgo Khyentse Rinpoche vai dizer, não treinamento. Eles seguiam fazendo prática. O Shagdo Rinpoche, até o último dia de vida dele, estava fazendo prática formal, né, com a gente, em um grupo. Então, eu acho que esses exemplos vivos, eles são muito importantes, assim. Senão, a pessoa fica só com um conceito do que é Dharma, com um conceito do que é budismo, e daí tá, para budista de IBGE isso é o suficiente, budista de internet isso é o suficiente. Mas essas pessoas, num certo sentido, elas estão destruindo a tradição budista, porque as pessoas acham que isso é budismo, elas olham para aquilo e dizem, isso é um budista. E elas geram estereótipos, geram ideias, e no fim, aquilo ali é só um nome budista que ela colocou numa ideia própria dela. Não tem nada de budismo ali, não tem nada de Dharma, não tem nada do que o Buda ensinou nisso. Acontece direto, tal, todo tempo. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we coragem canção banane o amalu de um energia o antenim já sou essa peca já do tem de ti om só ti jamais já bem já na sua conta tu Deus é tar ba men jono todo do boni jogo zazu da tu tem de ti me conhe pe mazão ba asa zona de antes no pai gar de um anjo que tu peco com se gente sem da gente já jing me tu jo tu panang o anjo no do patenor buyen ne ko pa molura sa ne londo de leta tu tem de pe me já são pe me riso de pe me dan la de com se suam pe ma de drama de so de ni be me longe do de pende de um ane jumbo de ba yori ne pa dan de ba zimbe de bonan com se já sentem de do Sun San Guru Rinpoche quando com date o Rinpoche abre com sado da passar só deve só gente lá do só China Sangwe Baje Joa dan Zambalon de Rinpoche de Lobo Marrom Baja Guru Pemasa de quem loja zona loja zan lisa sun já papel do Jushu Sun Guarda Mira do Sungele Show